Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Esse vai ser o último vídeo de 2020 e eu creio que é muito oportuno nós comentarmos sobre algo que aconteceu recentemente entre pastores muito conhecidos aqui da internet. E há uma semana atrás o pastor Paulo Júnior, muito conhecido por representar o movimento cristão reformado, do qual eu mesmo sou adepto, ele pregou uma mensagem sobre a nova ordem mundial. E esse título é bem conhecido por aqueles que realizam teorias de conspiração e também que se utilizam até mesmo da palavra de Deus para dar ênfase ou visibilidade aos seus ideais. E devido aos acontecimentos globais em 2020, principalmente por causa do Covid-19, o pastor Paulo Júnior pregou um sermão que soou muito conspiracionista, mas aos 11 minutos da pregação, o pastor Paulo Júnior alegou que não é adepto desse movimento conspiracionista, e eu posso afirmar que ele não é. Apesar dessa mensagem que foi proferida do domingo, ele não é conspiracionista. Eu acompanho o pastor Paulo Júnior, se eu não me engano, desde os meus 18 anos. E eu comecei a assistir as suas pregações com mais frequência com meus 19 anos, por exemplo. E hoje eu estou com 26 anos, então são 8 anos que eu acompanho o ministério dele. E eu creio que muitos irmãos sinceros na fé estão comigo. E nós sabemos que o pastor Paulo Júnior não pregou a palavra de Deus nesse culto. Ele selecionou um texto, depois leu inúmeros relatos a respeito da pandemia, falou sobre a vacina chinesa, governos totalitários, controle mundial, uma única moeda, entre outros assuntos, mas nada de pregar a palavra. E eu creio que o pastor Paulo Júnior possui um conhecimento excelente a respeito dos reformadores e ele sabe o que é uma pregação, e isso ele não fez. Mas o que é pregar na perspectiva da reforma protestante da qual o pastor Paulo Júnior faz parte? João Calvino, os reformadores diziam que a pregação é a explicação da escritura. E a não ser que você explique o texto, você não pregou. Exegese significa tirar do texto o que está no texto. O Hernandes Dias Lopes, por exemplo, pregador reformado, presbiteriano, conhecido por muitos, ele diz que a pregação é deixar que a escritura fale. O pregador é apenas o canal, o pregador é apenas instrumento. E muitos irmãos concordam comigo, o que o pastor Paulo Júnior fez não foi pregar o texto bíblico que ele leu, mas sim ler um texto aleatório das escrituras e ler mais de 40 minutos fontes que sustentam muitas teorias de conspiração. E como qualquer homem, o pastor Paulo Júnior ele não é infalível. E eu creio que ele possa ter sido tentado a falar disso, mas o púlpito não é lugar para isto. O púlpito é lugar da pregação da palavra de Deus. E se o pastor Paulo Júnior tivesse gravado um vídeo no canal Defesa do Evangelho sem ser no contexto do culto da igreja, eu não veria problema nenhum com isso, é a opinião particular do pastor. Mas não se deve fazer isso no culto público. Agora, indo ao cerne do meu argumento, o problema disso tudo está em outro pastor batista mais jovem entre os pastores, que é conhecido por muitos também aqui na internet, o pastor Iago Martins. Ele fez uma live criticando com razão muitos conspiracionistas, porém ele cometeu erros em sua análise a respeito do pastor Paulo Júnior. Iago é uma figura pública, ele deve ter cautela no que ele diz e também sabedoria, principalmente amor, principalmente quando se trata de um irmão na fé que é o pastor Paulo Júnior. E isso ele tem falhado muito ultimamente em suas análises na internet. E muitos acreditam que o Iago ele não deve comentar sobre tudo. E eu creio que as pessoas estão equivocadas a respeito disso. Se fôssemos da igreja, por exemplo, do pastor Paulo Júnior em Franca, nós teríamos o dever de ser os primeiros a comentar, chegar para o pastor Paulo, conforme os bereanos, analisar a pregação do próprio apóstolo Paulo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos no capítulo 17, versículo 11. Os bereanos, eles eram chamados de nobres, e eu quero ser um cristão nobre. E você, meu irmão? Cristão nobre é aquele que julga tudo, examina tudo à luz das escrituras. Infelizmente, a nossa geração tem muitos cristãos meninos na fé, levados por um
lado, por outro, por ventos de doutrina. Escutam qualquer tipo de pregador, não analisam à luz das escrituras aquilo que está sendo pregado, se é bíblico ou não. E até entre os reformadores há uma negligência em examinar pregadores até do nosso meio. E eu já li inúmeros comentários de pessoas no canal do Pastor Paulo Júnior, antes mesmo de assistir uma mensagem de 50 minutos, eles dizem: nossa, o Pastor Paulo Júnior pregando, já chego dando like, compartilhando. Meus irmãos, como você pode dar like, sendo que você nem escutou uma mensagem de 50 minutos completa, não analisou se ela é bíblica ou não? Isso é ser criança na fé. Mas voltando a esse assunto do Iago, meus irmãos, eu creio que o problema não é o pastor Iago comentar, mas sim comentar sem amor. As escrituras, elas nos incentivam a julgar todas as coisas. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 21. E a profecia era um dos dons carismáticos na categoria dos mais elevados, quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, por exemplo, é mais elevado ainda que o dom de línguas. Contudo, meus irmãos, o dom profético era rejeitado por alguns dos membros da igreja de Tessalônica. Mas por que era desprezado? É certo que, se nós analisarmos esse contexto, revela que muitos introduziram na igreja de Tessalônica doutrinas equivocadas a respeito do retorno de Cristo. Isso causou muita confusão nos irmãos entre os tessalonicenses. Mas Paulo exorta os crentes a não desprezar as profecias, mas sim julgar todas as coisas. E ele usava a palavra em grego, dokimazo, que traz o significado de testar, examinar, provar, verificar. E a mesma palavra que o apóstolo João escreve na sua carta. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 João capítulo 4, versículo 1. A palavra grega traduzida por examinem foi usada na antiguidade para se referir ao processo metalúrgico de teste do minério para determinar a pureza do ouro e o seu valor. Metais preciosos foram testados em um crisol, um forno, submetidos a um calor intenso, o que revelaria e queimaria a escória. De forma semelhante, irmãos, os cristãos estão continuamente examinando os espíritos, avaliando ministros, pregadores, as suas mensagens e ensinamentos para discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso. E agora observe o texto: provai os espíritos, está no plural, não no singular. Nenhum pastor está isento de passar no exame bíblico dos cristãos. Nenhuma profecia deveria ser aceita de qualquer maneira, leviana, sem crítica nenhuma. Toda afirmação, quer sejam profecias, pregações, deveriam ser analisadas com critério bíblico. O problema, irmãos, é que muitos não fazem isso. E 2020 foi o ano que eu mais presenciei teorias de conspiração na minha vida. O que me deixa triste é que muitos ditos evangélicos e até cristãos acreditam e dão mais créditos a teorias de conspiração do que na palavra de Deus. Veja esses canais no YouTube, eles mais falam de conspiração do que a palavra de Deus. E são pessoas que se dizem cristãs. Eles mais falam sobre Illuminatis, cartas Illuminatis, do que sobre o evangelho. A nossa missão é o ID. E não propagar teorias de conspiração. Muitos ditos evangélicos sabem mais sobre a nova ordem mundial, a ONU, especulações, do que sobre os atributos de Deus, o evangelho, regeneração, expiação e as grandes doutrinas cristãs. E eu creio, meus irmãos, que nós devamos reservar palavras duras para aqueles que pervertem o evangelho, deturpam a igreja de Cristo com inúmeras heresias, mas aí é onde o pastor Iago ele acaba pecando. Em julho desse ano, por exemplo, o pastor John MacArthur, ele não resolveu fechar o templo da sua igreja na Califórnia, Estados Unidos, durante o contexto da pandemia. E houve um grande reboliço, principalmente por ele ser uma figura pública e muito famosa entre os cristãos no mundo inteiro. E independente da sua posição, se você concorda com o pastor John MacArthur ou não, eu não encontrei nenhum relato na igreja onde ele é pastor de pessoas morrendo de Covid por causa dessa atitude dele. Mas Iago, ele não perdeu tempo para criticá-lo e reservar palavras duras que creio eu que elas não deveriam ser dirigidas por irmãos na fé, mas chamar um ancião na fé de louco inúmeras vezes é desrespeito. Está nítido na falta de amor que o pastor
Iago demonstrou ao pastor John MacArthur. E apesar de muitos não concordarem com a posição do pastor John MacArthur na Califórnia, ele é um ancião na fé e deve ser tratado como tal, e principalmente como irmão em Cristo. Veja esse texto das Escrituras. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. 1 Timóteo no capítulo 5, versículo 1. E um ancião na fé, mesmo que cometa erros e pecados, ele deve ser tratado com respeito e não ser abordado com palavras ásperas e ríspidas, igual você fez, Iago. E já faz tempo que eu quero fazer uma análise bíblica e fazer um vídeo comentando sobre o pastor Iago, e creio que ele tem falhado na sua primeira análise com o pastor John MacArthur. E ele também falha em também analisar o pastor Paulo Júnior. E eu creio que nós devamos combater, por exemplo, conspirações como fonte de verdade. Creio que muitos ditos evangélicos têm propagado teorias de conspiração na internet, falsas profecias, principalmente em uma época de pandemia. Mas eu pergunto ao pastor Iago, por qual motivo ele chegou a comentar a respeito das credenciais do pastor Paulo Júnior, se ele possui uma formação acadêmica ou não, se ele é bem intencionado? Creio que não devamos julgar alguém pela formação acadêmica dele, mas sim se é bíblico o que ele está dizendo ou não. Charles Spurgeon, ele não teve formação acadêmica e foi um dos grandes pregadores que o mundo já viu. E Spurgeon, ele abriu um seminário mesmo nunca tendo ingressado no seminário. Stephen Lawson, ele relata isso na biografia de Spurgeon. João Calvino não era formado em teologia, e sim era bacharel em direito. Parece que ele nem recebeu uma ordenação de maneira formal. Mesmo assim, ele foi um excelente pastor na igreja de Saint-Pierre, em Genebra, e ainda fundou na academia para treinar teólogos e pastores. Escreveu a Institutas, um dos textos mais relevantes da história do pensamento cristão. Richard Baxter, por exemplo, não estudou teologia formalmente, e ele teve seu ministério na aldeia de Kidderminster como um dos mais bem-sucedidos ministérios registrados na história da igreja. Tendo dito essas informações, a colocação do pastor Iago passa por uma impressão arrogante e desrespeitosa com o pastor Paulo Júnior, que tentando traçar um comparativo entre os currículos acadêmicos dele e os seus. E eu creio que essa citação do Leonard Ravenhill seria oportuna em compartilhar com o pastor Iago. Existem alguns seminários que parecem cemitérios, porque saem somente mortos, inchados de orgulho intelectual. E o pastor Silas Campos, presidente do Ministério Fiel, e ele também é o nosso pastor aqui em Campinas, da Igreja Batista, falou acerca da arrogância teológica. Pureza doutrinária sem pureza de vida, sem humildade, produz crentes insuportáveis, crentes arrogantes. E John Wesley também disse, cuidado para não ser tragado pelos livros. Uma grama de amor vale mais que 1 quilo de conhecimento. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. A vida cristã deve começar com amor. A nossa vida cristã é edificada pelo amor. O conhecimento sem amor traz vaidade, e somente quando o conhecimento está subordinado ao amor, torna-se útil na nossa vida cristã. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Que o ano de 2020 seja um ano para nós agradecermos a Deus, apesar das dificuldades que nós passamos nesse ano devido à pandemia global do Covid. E para refletirmos a respeito do ano que está vindo e nós buscarmos cada vez mais sermos a imagem e semelhança de Cristo. Que em 2021 a teologia e o amor caminhem de mãos dadas em nossa vida cristã. Que Deus abençoe vocês e um feliz ano novo.